Convido vocês a abrirem a Bíblia. Em Atos capítulo 2, nós queremos pensar a igreja, a visão que Deus tem me dado sobre a igreja e quero repartir com vocês. Atos capítulo 2, um texto, um clássico. Nós vamos ler do verso 1 até verso 21. Vamos ficar em pé para essa leitura. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo, e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as partes debaixo do céu. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, porquanto cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus todos esses que aí estão falando? E como os ouvimos falar, cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas, e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem. Tanto judeus como prosélitos, cretenses e arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Todos, atônitos e perplexos, interpelavam uns aos outros: que quer isto dizer? Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Então se levantou Pedro com os 11 e, erguendo a voz, advertiu-os nesses termos: varões judeus e todos os habitantes de Jerusalém, tomai conhecimento disto e atentai nas minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vindes pensando, sendo esta a terceira hora do dia. Mas o que ocorre é o que foi dito por intermédio do profeta Joel. E acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos jovens terão visões, e sonharão vossos velhos. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Mostrarei prodígios em cima no céu e sinais embaixo da terra: sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de adorar-te, de louvar-te, de bendizer-te, de ouvir tua voz. Rogamos, ó Pai, que nesta manhã, mais uma vez, possamos, como Pedro, dizer: Senhor, só tu tens as palavras de vida eterna. Ministra tais palavras aos nossos corações. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Você pode assentar. Nós estamos vivendo um tempo em que nossas cidades, eu estive ontem o dia todo não, a parte da tarde e à noite em Resende, onde temos um dos grandes polos industriais do estado, e a recessão é muito forte, como eu sei, aqui em Petrópolis também, como na região dos Lagos. Ouvi que parte de nossas igrejas, da clã, da liderança, quase metade dos irmãos estão desempregados,
arrumando bicos, trabalhos e tudo mais. E eu creio que nós somos devedores, num momento de crise como esse, somos devedores de uma ação que nós temos na Bíblia testemunhos de como o povo de Deus abalou cidades. Quando Paulo chega a Tessalônica, dizia-se a respeito dele, no relato de Atos dos Apóstolos, que aqueles que revolucionaram o mundo chegaram até nós. Isso me faz lembrar que eu fui parte de uma classe de jovens na igreja que se chamavam os Revolucionários de Cristo. A gente até revolucionava, mas não muito na perspectiva de Cristo, né? Revolucionava, às vezes, fazendo agitação, algumas agitações. E foi exatamente isso que aconteceu no dia de Pentecostes. Quando nós abrimos o livro de Atos dos Apóstolos, nós temos como referência a cidade de Jerusalém. E a cidade de Jerusalém e o próprio ministério de Jesus foi muito voltado para alcançar Jerusalém, por ser Jerusalém a sede do poder, a sede do governo, onde a vida do povo judeu girava em torno da cidade, não só porque lá estava o palácio do rei, mas também porque lá estava o santuário, o lugar da expiação, o lugar da adoração. A obra que Lucas escreve é uma obra que tem como referência muito simbólica. Se você lembrar, o Evangelho de Lucas começa aonde? O Evangelho de Lucas começa no Santo dos Santos do Templo de Jerusalém. Confio que vocês todos são alunos da escola dominical. O Evangelho de Lucas começa com a aparição do anjo a Zacarias, que cumpria o turno de sacerdote do dia e estava dentro dos santos, quando o Senhor fala com ele. Nessa mesma visão que Lucas vai recebendo de Deus, ele coloca Jesus caminhando em direção a Jerusalém. Jesus disse que marcho hoje, amanhã e depois, porque não cabe que um profeta morra fora de Jerusalém. E logo depois da sua entrada na cidade de Jerusalém, ele chora e diz: Jerusalém, Jerusalém, e faz uma oração pela cidade. Eu creio que Deus, como discípulos e discípulas de Jesus, Deus está nos colocando numa posição de responsabilidade em relação à nossa nação, em relação às nossas cidades. Nos chamando a não apenas contemplar, ou ainda lamentar o que temos pela frente, o que temos diante dos nossos olhos. Deus está nos chamando para transformar aquilo que nos incomoda e que não confere com o propósito e o plano de Deus, seja para a nação, seja para a cidade. O avivamento que eu participei e tenho participado, e diríamos assim, Deus nos usou, a mim e outros colegas, para restaurar esse altar da renovação espiritual na vida da Igreja Metodista. Ele tem como referente, além do livro de Atos dos Apóstolos e o dia de Pentecostes, tem como referente ser fiel à nossa história e à nossa tradição. Eu, ainda como professor na Faculdade de Teologia, eu ouvi um professor, doutor em teologia, dizer assim: as igrejas históricas, o protestantismo histórico, ou seja, a Igreja Metodista, a Igreja Batista, a Igreja Presbiteriana, a Igreja Congregacional, que representam o protestantismo histórico, não tem mais futuro no Brasil.
A tendência é esclerosar-se. O que tem futuro é o pentecostalismo e o neopentecostalismo, que são essas novas igrejas que se multiplicaram. E eu fiquei incomodado quando eu vi uma palestra com esse tom. Eu entendi que Deus estava me chamando a atenção para recuperar aquilo que eu acreditava, que é a igreja no padrão da experiência do reverendo John Wesley, no padrão da experiência do dia de Pentecostes, do que aconteceu com a cidade de Jerusalém, o que aconteceu com Londres, o que aconteceu com Bristol, o que aconteceu com Oxford, de maneira que o destino da nação foi afetado pelo mover do Espírito Santo na vida de homens e mulheres de Deus. Eu comecei a orar e disse: Senhor, o Senhor está vivo. O Senhor que fez aquela obra em Jerusalém, o Senhor que fez aquela obra com o reverendo John Wesley, o Senhor pode fazer de novo. Por isso, Senhor, eu estou orando. E desde então, nesses 29 anos, eu não parei de orar. Faz de novo, Senhor. Pode repetir comigo? Faz de novo, Senhor. Você tem ideia do que você acaba de dizer? Porque quando nós queremos que Deus nos tire de uma religiosidade cômoda, num santuário agradável como esse, em assentos confortáveis como estes, com música bonita, encantadora, que me fez chorar, muito obrigado, Cláudia, que nos inspira, mas o projeto de Deus, o plano de Deus e o que pode mudar a cidade não se restringe a esse tipo de religiosidade. Porque esse tipo de religiosidade foi a que existia no tempo do reverendo John Wesley. Não sei se vocês sabem, John Wesley não foi perseguido pelas autoridades civis. John Wesley foi perseguido pelos bispos. E eu me penitencio, porque eu sou bispo. Quando a igreja nos Estados Unidos, em meio a todo o movimento da independência americana, a igreja metodista nasce com a independência dos Estados Unidos, era o movimento protestante mais forte, a igreja mais forte. Na primeira metade do século XIX, logo após a independência, cada 5 americanos, 3 eram metodistas. Eles se organizaram, elegeram 2 bispos, Thomas Cook e Francis Asbury. Isso ainda no final do século XVIII, antes da morte de Wesley. Wesley escreveu uma carta desaforada, que me chame de qualquer coisa, menos dessa bestialidade de ser bispo. Por isso que até hoje a igreja metodista na Inglaterra não tem bispo. Mas era uma reação traumática, porque os bispos tinham sido a pior referência que ele tinha de religiosidade. Ele não desejava ser bispo, embora aquilo que ele era, que era superintendente, tem sua matriz na língua grega como episcopo, que quer dizer absolutamente bispo. Só que ele não assumiu a investidura por conta do tema da religiosidade. Ou seja, uma religiosidade que é a semelhança da religiosidade do tempo de Jesus, que matou o Messias. A religiosidade pode adquirir forma de, ao invés de mudar e abalar a cidade, se transformar num movimento de resistência ao que Deus quer fazer na vida da igreja. Agora, Deus tem senso de humor. Quando os bispos proibiram ele de usar o púlpito, ele teve que ir para onde? Para o ar livre. Ele teve que ir para uma fundição. Foi para um galpão.
Ele foi pregar. Quando o pai dele morreu, ele pregou em cima do túmulo do pai dele. Foi naquele momento que ele disse, em meio às frases, o mundo é a minha paróquia. Porque até então, até a descoberta da pregação ao ar livre, John Wesley considerava, ele diz no diário dele, que ele considerava até pecado pregar fora de um púlpito e fora de uma igreja. Mas Deus o empurrou para fora do templo para poder abalar a cidade. A igreja pode assumir a forma do cenáculo, mas a igreja não acaba no cenáculo. Os discípulos, e aí eu entro no texto lido, os discípulos estavam encerrados no cenáculo, com medo das autoridades judaicas. A porta estava fechada de tal maneira que Jesus teve que transpassar a parede para poder conversar com eles. Nós podemos ficar encerrados no cenáculo, mas estaremos fora da ação do Espírito de Deus na vida da igreja e no propósito que Ele tem para a igreja. Porque quando o Espírito veio, e o texto relata isso, quando o Espírito veio, a primeira coisa que Ele fez foi jogar a igreja para fora do cenáculo. A igreja acontece na rua. O metodismo, do qual nós nos alegramos muito de ser herdeiros, por conta da história que marca, até historiadores seculares reconhecem que o metodismo, o movimento do metodismo tirou o povo inglês de uma guerra civil, como aconteceu a Revolução Francesa. Recolocou o país numa dimensão de respeito aos direitos humanos, o valor da educação, a democracia, enfim, várias mudanças de naturezas estruturais, relacionais, aconteceram naquele país como fruto da obra do metodismo, como um mover do Espírito Santo. Diz assim, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. Vocês estão percebendo que nós estamos mais ou menos na mesma situação? Estamos todos reunidos no mesmo lugar. Mas havia no coração deles alguma coisa que Deus tem expectativa que haja no nosso. Havia a esperança do cumprimento da promessa. O Evangelho de Lucas termina dizendo, Jesus dizendo, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. E Atos, que dá continuidade ao Evangelho, começa dizendo, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E ficareis contentes dentro do cenáculo. Não é isso que está escrito. E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Por isso o título do livro. Mas nós precisamos ter unidade de propósito. Nós precisamos ter paixão no nosso coração. Nós precisamos estar conduídos da condição que o povo vive, o povo que não conhece Jesus. Isso tem que mexer com a nossa alma, a mesma alegria e emoção que sentimos ao cantar os cânticos que aprendemos desde a infância, que moveram a nossa fé, que nos nutriram no meio da dificuldade. Essa alegria, ela deve se expressar em paixão por vidas, em paixão pela cidade, pelo destino desse povo. Porque Deus nos deu uma visão e uma clareza. Enquanto muitas vezes nós estamos envolvidos em tensões e conflitos, muitas vezes internos, nós perdemos o ânimo, nós perdemos a
a marca que os metodistas foram chamados pejorativamente, entusiastas, que eu acredito que nós precisamos voltar a ser entusiastas. Depende do nosso entusiasmo, porque um flamenguista é entusiasta, um vascaíno é entusiasta. A palavra entusiasmo é Deus na alma, em Theos, em animas. Ou seja, ser entusiasta é ter Deus na nós, movendo a nossa alma, as nossas emoções, fazendo a gente ficar, como diz alguns irmãozinhos, estou arrepiado. Mas estou arrepiado de alegria, porque eu tenho Cristo na minha vida e isso me dá um foco, me dá um objetivo, me faz uma pessoa diferente. Eu sou discípulo do Mestre. E isto é fundamental, porque sem unidade de propósito, nós não vamos chegar em lugar nenhum. Sem o entusiasmo por uma causa. E por isso, parece que uma nomenclatura, mas não foi planejado, né? Eu falei de até os confins da terra, falei de paixão por Cristo, paixão por vidas. Para quê? Para que o mundo conheça Jesus Cristo. Eu acho que nós não podemos descansar nem baixar os braços, porque estamos metidos numa luta pesada, uma luta difícil, que é ganhar Petrópolis para Cristo, que é ganhar o estado do Rio de Janeiro para Cristo, que é ganhar o Brasil para Cristo. Mas essas coisas acontecem à luz de experiências impactantes. O que faz a diferença, nós precisamos ter uma religiosidade formal, e até seria uma incoerência de eu defender outra coisa, porque eu fui formado para ter o governo de uma cátedra religiosa, né? De normas e teses teológicas. Mas teses teológicas não salvam ninguém. Teses teológicas não mudam. Enriquece o conhecimento, mas não mudam. O que mudam é a experiência do crente face a face com o seu Deus. Moisés estava, para usar um termo antigo, né? Como eu estou ficando antigo. Velho eu não sou, porque velho é o diabo, né? Mas estou ficando antigo. Moisés estava amancebado, como se diz, acomodado. Mulher, um sogro com grana, com rebanho, cuidando do rebanho do sogro, não é? Estava nutrido. O que tira Moisés daquela situação cômoda? O fogo na sarça. O fogo na sarça. Um confronto com Deus, uma experiência com Deus. No dia de Pentecostes, queridos, o sobrenatural se manifesta. Tudo que nos traz aqui, tudo que nós cremos, e quando viemos ao altar para agradecer, ou para ofertar, ou para participar da mesa, tem a ver com o sobrenatural, com a transcendência. E sem experiência com Deus, nós não somos desalojados na nossa posição. Agora, você pode imaginar o que aconteceu naquele dia. Tinham 120 pessoas. Uma chama incendiou Moisés. Agora você imagina 120 chamas. Porque havia uma labareda de fogo sobre cada um deles. Que não coube no cenáculo. Que os jogou na rua. Que os fez abrir a boca. Que os fez anunciar de Deus. E eles não falaram deles mesmos. Possivelmente nem falaram que era o nome deles. Eles perderam a identidade pessoal para ganhar a identidade de Cristo. Como diz Paulo, já não sou eu mais quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, tenho pela fé naquele que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Eles falavam das grandezas de Deus. Das grandezas de Deus. Tem um testemunho de o que é ser religioso e o que é conhecer a transcendência de Deus.
quando eu estudei na Alemanha, para criar laços com os estudantes da Faculdade de Teologia lá em Marburg, eu comecei a dar aula de português para eles. E juntávamos, para lanchar lá em casa, grupos de estudantes. E ficamos muito amigos de um casal, o Rainer e a Beate. E depois voltei, a igreja nem me deixou seguir com a minha cátedra de Novo Testamento, porque 1 ano e meio depois que eu voltei, fui eleito bispo. E o Rainer e a Beate tinham interesse de conhecer o projeto indígena em Goiás. E nos escreveram, falando que já tinham conseguido uma bolsa para ficar 2 ou 3 meses, não lembro mais, lá em Prelazia de São Félix, conhecendo a pastoral indígena. Coisa exótica para eles, europeus, né? Pastoral indígena. Aí nos escreveram dizendo que gostariam de conhecer o Rio de Janeiro, ficaram uns dias conosco e vieram. E sempre que nós conversávamos, eu contava experiências para eles de pastorado, de expulsão de demônios. Ele ficava com um olhão desse tamanho e falava, eu nunca vi isso. Isso não existe, isso é misticismo, ele falava para mim. Eu falei, pode ser que na Alemanha não tem, mas no Brasil de vez em quando aparecem alguns demônios, eu falei para ele. Sei que ele chegou lá em casa, voltamos a tratar do assunto, voltamos a conversar, e eles foram para Goiás. E eles tinham preparado lá alguns chalés para pessoas que vinham do exterior para conhecer os projetos e tudo. E eles foram abrigados num chalé. A primeira noite, lá para as 3 da madrugada, eles acordaram com um batido na porta do chalé, do quarto deles. O Rainer levantou, foi lá, abriu a porta, não tinha ninguém. Deitou de novo, daqui a pouco, foi lá, abriu a porta, não tinha ninguém. Aí, a Beate, mulher sem ter mais sensibilidade, diz assim, será que não é aquilo que Paulo contou para nós? Ele falou, será? Mal ele tinha dito será na janela, batendo na janela. Foi lá, abriu a janela, não tinha ninguém. Fechou a janela de novo. Deitou de novo. Lá pela 3ª vez, ela falou assim, vai ver que é aquilo que o Paulo falou. Mal ela acabou de falar, dentro do armário, na porta do armário, eles começaram a ouvir bater de novo. Aí ele falou assim, mas como é que ele falou que a gente faz? Ela falou assim, falou que é para dizer, sai em nome de Jesus. Eles levantaram os dois, vocês imaginem alemão super racional, parar em frente à porta de um armário e gritar para o armário, sai em nome de Jesus. Mas eles fizeram 3 vezes. Deitaram e o barulho foi embora. Quando eles chegaram, contaram para nós a experiência. E ele disse assim, anote isso que ele disse, isto mudou a minha teologia. Essa experiência mudou o moço bacharel, mestre em teologia, isto mudou. Por quê? Porque experiência com Deus, experiência de declarar com fé que Jesus é poder sobre as forças do mal, que Jesus é poder, transforma o nosso coração. Nos faz sentir Deus na alma, Deus nas nossas emoções. Nós não somos só regulados por isso, mas isso é decisivo. A transcendência, a experiência com o sobrenatural é que nos faz reconhecer que o mundo não nasceu de uma explosão, mas nasceu da palavra do Deus vivo, trazendo à existência as coisas que não existem. Quando o Espírito se manifesta, há fogo. Por isso, nós precisamos vigiar para que haja fogo no altar, haja fogo no púlpito e haja fogo no altar do teu coração. O fogo chama atenção. Eu garanto para você, se você for aqui para a avenida e gritar fogo, daqui a pouco tem várias pessoas em volta.
Agora, se você pegar fogo pelo Espírito, as pessoas vão se aproximar de você. E é isso que nós estamos precisando. Nós precisamos pegar fogo, irmãos. O presidente dos Estados Unidos viajava 2, 3 horas de carruagem para a cidade onde Francis Asbury, ou melhor, George Whitefield pregava. E perguntaram para ele, mas você tem tantas igrejas aqui em Washington? E ele dizia assim, eu vou lá porque eu vejo aquele homem pegar fogo no púlpito. As pessoas querem ver homens e mulheres onde a chama de Deus incendeia, cujas palavras tocam no coração das pessoas, cujas palavras movem o comportamento das pessoas. O fogo e o Pentecostes são resultado de um cumprimento de uma promessa. Nós estamos aqui porque cremos na promessa. Quando fomos cantar, foram dados testemunhos. Todos os testemunhos têm a ver com promessa. A fidelidade de Deus tem a ver com promessa. A mansão celestial é promessa. Nós cremos nas promessas de Deus. E a promessa de Deus é que onde nós colocarmos a planta do nosso pé, Deus nos concederá. Isso não é um discurso de consumo nem capitalista, de que nós vamos tomar posse para nós. Nós vamos tomar posse de vidas e lugares para Cristo, para que o Senhor Jesus, o meu Senhor, o teu Senhor, seja glorificado naquele lugar. É isso que Ele quer fazer conosco. Ele quer que você se transforme num crente que toca nas promessas do Deus vivo. E isso não é coisa apenas para o povo do ministério de oração. Isso não é coisa para líder de célula, nem coisa para pastor. Isso é promessa para o povo de Deus. Você é povo de Deus, você herda essa promessa. Deus pega todas as maquinações do mal e transforma em manifestação do poder do Deus vivo. Assim que funciona. As consequências do fogo de Deus foi que um homem como Pedro, um sermãozinho, com todo respeito a Pedro, Senhor, me perdoe, mas um sermãozinho muito furreco. Nós aprendemos a pregar melhor no seminário que Pedro. Mas eu não conheço pregador que tenha conseguido no primeiro apelo 3.000 convertidos. Sabe por quê? Porque não é a sabedoria do homem que traz vidas ao altar de Deus, é o Espírito Santo. Os nossos pregadores aqui são melhor que Pedro. Pastor Evandro pega melhor que Pedro. Eu prego, faço o sermão melhor que Pedro. Mas eu não tenho a unção que aquele homem tinha. Eu quero ter. Eu não parei, não. Eu quero ter. Diga para o seu irmão, eu também quero ter. Olha aí. Olha o que você acaba de dizer. Deus ouviu. E se você quer ter, eu quero dizer para você, Deus se deixa achar. Jeremias 33:3. Buscar-me-eis e me achareis, se me buscardes de todo o vosso coração. Quem está disposto a se comprometer junto comigo de buscar mais o Senhor? Pela manhã, ao entardecer e ao deitar. Meus irmãos, se nós levarmos isso a sério, nós vamos abalar essa cidade. Não pelo aquilo que somos, mas aquilo que Deus é. Deus é poder. Você necessita de uma expressão, uma manifestação do poder sobrenatural de Deus na sua vida. Deixa o seu lugar, venha aqui, eu quero orar contigo. Para que esse poder derramado, esse poder que abala a família, que atinge a família, que atinge o bairro, que atinge a cidade, que muda a cidade, que muda a nação, está presente nesse lugar. Está presente entre nós. Pronto para abençoar, pronto para renovar, pronto para transformar, pronto para curar,
pronto para libertar. É Deus de graça, é Deus de poder, é o nosso Deus. É o Deus que levantou o reverendo John Wesley. Eu queria convidar os colegas pastores para ir orando pelas pessoas. Nós queremos ter um momento de renovo na presença de Deus. Certeza que o Deus cuja palavra cria, o Deus cuja palavra cura, o Deus que disse para a menina, filha de Jairo, Talita cumi, menina levanta, está passeando no nosso meio, está presente entre nós.